Armando Pinto, diretor do Serviço de Pediatria do IPO Porto, é nosso convidado nesta revista de imprensa. Bom dia. Bom dia. Os jornais hoje trazem vários assuntos. Qual é que é a sua escolha? A minha escolha, devo dizer que foi um pouco difícil, porque hoje, no que respeita à minha área, os jornais estão muito parcos. E sendo o Dia Europeu da Criança com Cancro, Exatamente. deveria haver aqui um relevo maior para uma situação? Exatamente. Apesar de o cancro na criança ser apenas 1 a 2% do cancro do adulto, apesar desta minoria, o que é verdade é que tem um impacto enorme tanto na... É muito mais chocante para toda a sociedade. Tem, nas famílias e na sociedade tem um impacto enorme e não me parece que seja de deixar de lado falar sobre um assunto tão importante. Até porque todo o investimento que é feito no cancro infantil reverte a favor da saúde, não só a favor da saúde dessas crianças, mas também a favor dos conhecimentos que podem ser aplicados em outros níveis. As crianças que sobrevivem com cancro, que se sobreviverem bem, que é o nosso objetivo, vão ser pessoas ativas na sociedade, capazes de exercerem uma profissão e de terem uma coisa que outras pessoas não têm, que é uma história, um historial de vida que só lhes pode dar uma mais-valia para a sua própria atividade. Há muitas histórias de sucesso em crianças com cancro? Exatamente, aí é a questão. É que se há sítio no cancro onde há sucesso, é na pediatria. Nós somos, eu costumo até dizer, a brincar, que nós somos a melhor empresa de saúde na oncologia, porque somos as que temos melhores resultados. Nós, hoje em dia, atingimos resultados da ordem dos 75%, 80% de sobreviventes, o que é uma coisa que não acontece, infelizmente, nos adultos. É mais exigente, do ponto de vista psicológico, tratar uma criança do que tratar um adulto do foro oncológico? Eu pergunto-lhe isto para perceber, em termos de equipa, se isso traz também outras exigências. É muito o problema de lidar com crianças. Mexe com aquela pessoa, mexe com toda a equipa, mexe com o próprio profissional. Porque nós estamos, de uma forma continuada, a lidar com uma situação de crise que pode ter um desfecho que é fatal. E isso implica com todos os nossos valores, com todos os nossos sentimentos. Portanto, não é possível fazer bem um trabalho em oncologia sem ter em conta que isto nos vai afetar também. Nós temos é que organizar a equipa, sermos o máximo competentes e organizados e depois termos esta boa resposta que temos nos nossos doentes. Eu, por acaso, não gosto muito, nós não gostamos muito de falar em números. Não é muito importante dizer que nós temos 75%, 80% de resultados, porque nós temos os doentes ali à nossa frente e aquele doente é o 100%. Nós queremos que aquele doente fique bem e apostamos nele com toda a nossa capacidade, com toda a nossa vontade, com toda a nossa organização, e isso dá-nos aquele elan para continuar a fazer o nosso trabalho. Trabalhar em oncologia, em resumo, é muito bom. É muito bom porque nós estamos a ajudar as pessoas com aquilo que nós aprendemos. Porque também são grandes vitórias. Exatamente. E nós fomos treinados para ajudar as pessoas e estamos a conseguir. O que é que poderemos querer mais? O lidar com as famílias também não será fácil, sobretudo com os pais, até porque estas são histórias que abalam um pouco aquela que é a natureza humana. Há alguns, digamos, críticas que são feitas a alguns pais que não aceitam ou não lidam bem com os cuidados paliativos. São escassos ainda em Portugal, em Lisboa, Porto. Deveria haver mais e os pais deveriam ter uma outra preparação para isto? Para os acompanharmos. Eu tenho uma opinião que não é
não é consensual em relação aos cuidados paliativos. Não oncologia, porque há cuidados paliativos em várias áreas, mas eu só posso falar daquela que realmente sei, porque é o que faço. Nós achamos que uma criança, desde que entra no processo de tratamento, essa criança tem uma doença potencialmente mortal. E nós vamos fazer um plano terapêutico para ela. Se não resultar, essa criança continua a ser a nossa doente. Hoje em dia há duas grandes divisões neste particular, que é se chega a um ponto de não retorno em que nós sabemos que não vamos conseguir resolver o problema daquela criança, há quem defenda que passe para outra equipa, que seria a equipa dos cuidados paliativos. Acha que é a equipa da desistência, é isso? Exato. Uma boa parte dos médicos oncologistas pediátricos acham que esse não é o caminho. O caminho é, junto com a família e junto com a criança, encontrar a melhor maneira de lidar com a situação, mas não nos pormos de parte, a não ser... Com menor sofrimento também. A não ser que isso possa ser interessante pôr-se de parte. Quer dizer, nós podemos articular, por exemplo, com o centro de saúde local, com o médico do centro de saúde local, com a concordância dos pais, e a criança ficar, numa fase final, mais entregue a uma proximidade do médico de família local. Mas sempre sempre mantendo uma ligação com aquela pessoa que acompanhou para o bem e para o mal aquela criança. Portanto, a questão dos cuidados paliativos, se forem feitas deste ponto de vista, que é como nós fazemos no IPO de Porto, tem muito melhores resultados. Os pais, custa-nos mais, porque nós não estamos ali. Os médicos não gostam de perder. Temos mau feitio mesmo, não gostamos mesmo de perder. Mas é preciso nós sabermos perder também. E perder é acompanhar aquela criança e aquela família até o último dia. É um desafio permanente. É um e como desafio vemos, permanente. haveria aqui muitos temas Exatamente. para estarem nas notícias, nos jornais. Não há grandes referências. Pergunto-lhe outros temas que lhe interessem e tenham suscitado alguma atenção na revista de domingo. Dos temas que eu tive a oportunidade de ver, destaquei um caso individual, porque eu acho, enfim, estou habituado a lidar com casos individuais e não com grandes multidões. E tenho aqui o caso da Ana Sofia, que é uma invisual, que tirou o curso de Psicologia na Universidade de Aveiro, com 17 valores, e faz uma tese de mestrado com 20 valores. Isto tem tudo a ver com o meu dia-a-dia, que é valorizar aquela pessoa que está ali à nossa frente. E eu acho que a sociedade é feita das pessoas, as empresas são feitas com as pessoas. Até porque este é o caso de uma história de vida que não é só da persistência do estudo por causa dos problemas físicos. Teve que estar entregue a uma congregação de irmãs, viveu uma vida difícil, mas, como ela diz própria, eu acreditei sempre em mim e conseguiu atingir resultados que enfim, que são de realçar. São de sublinhar. E outros temas? Escolheu aqui uns desafios de opinião para debater provavelmente ou refletir sobre alguns temas da atualidade. Dois temas que são atuais. Um deles é a descentralização. Eu agora falando um pouco de política, porque nós somos todos políticos, e há um tema que me preocupa muito, que é a descentralização e a questão da divisão, da regionalização do país. Nós realmente, a bem ver, somos já um país descentralizado. Porquê? Porque temos um centro em Lisboa e o resto da cidade, o resto do país é o outro centro. E isso reflete-se na atividade em todas as áreas profissionais. Neste artigo,
fala-se do novo decreto-lei que foi publicado agora em 2015 e que faz uma pequena nuance que não chama descentralização, mas tem chama-lhe aquilo que chama de delegação de competências. E o que é a delegação de competências? É passar responsabilidades para as autarquias, para os pequenos centros, mas sem os investir, afetá-los da quantidade de dinheiro necessário para que isso funcione. Portanto, não basta pegar... Acha que isso é ficar a meio do caminho? Não, eu acho que se querem descentralizar determinadas áreas... Repara, o nosso Presidente da Câmara, o Dr. Rui Moreira, diz que até para se definir o horário de trabalho dos transportes, há que perguntar a Lisboa. Isso não pode ser, não é? E se querem delegar competências para... Porque o que é que se passou? Passou-se que grande parte, houve muitos serviços que foram fechados, o Governo decidiu acabar com um conjunto de pequenas instituições e agora descobriu que isso lhe está a fazer falta. E então está a tentar delegar para os pequenos centros, para as câmaras municipais, aquilo que não conseguiu fazer enquanto era centralizador. De maneira que é uma coisa que me preocupa imenso. A descentralização, eu sou a favor da descentralização, porque não está certo que sejamos um país dependente de um centro que é Lisboa, mas isso tem que ser feito com a afetação financeira desses mandatos. Para concluirmos... Para concluir, li um artigo muito interessante do Paulo Baldaia, que vem no Diário de Notícias, e que nos fala de uma coisa que é um valor para mim, que é a questão da lógica na política. Isto é, as pessoas na política têm que ser sérias, têm que dizer uma coisa e as consequências dessa coisa ter a lógica da responsabilidade. Ele fala do problema da crise do sistema financeiro, que foi resolvida com a injeção de dinheiro no próprio sistema, o que resultou num aumento de dívidas que todos nós conhecemos, a crise das dívidas. O dinheiro ficou muito caro e, portanto, a seguir veio a austeridade. Veio a austeridade e deu naquilo que deu. Nós estamos num país empobrecido, todos os dias nós temos familiares à nossa frente em que o pai e a mãe estão ambos desempregados. A austeridade foi um embuste e agora as pessoas concluíram que realmente nem tão austero quanto isso, mas também sem crescimento não é possível haver uma lógica na política. Só que para haver crescimento é preciso haver investimento no país e nos países, e quem pode fazer os investimentos são as economias que estão em melhores condições. E a Europa, se quer manter-se uma União Europeia, só tem uma coisa a fazer, que é as grandes economias têm que fazer investimentos nas pequenas economias, e, o que quer dizer que os mais fortes têm que ajudar os mais fracos, que é é moral da situação. Os mais fortes, numa zona, o nosso corpo é constituído por cabeça, tronco e membros. A cabeça tem que ajudar os membros têm que ajudar a cabeça. Isso é uma boa metáfora para concluirmos a nossa revista de imprensa. Muito obrigada, Armando Pinto, por ter vindo. Muito gosto.